Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira. Vamos falar tudo dos principais times de São Paulo, o Palmeiras entrando em campo daqui a pouquinho pela Libertadores da América. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, que está sendo realizado mais um mata-mata nessa terça-feira. Vamos falar, obviamente, dos principais times de São Paulo, o mercado da bola e tudo sobre Marília Atlético Clube. Os destaques do Alves Celeste estão chegando com o Jorge Luiz, o trepidante, aquele que tem todas as informações do que acontece e até do que não acontece no Alves Celeste. Jorge Luiz, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Trepidante, nosso amigo Roberto César, né, Ronaldo? Mas tudo bem, gostei do trepidante. Gostei do trepidante. Bom, Ronaldo, pelos lados do Marília Atlético Clube, hoje chegou o último dos 10 jogadores acertados para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O lateral esquerdo, Wesley, 21 anos, campeão o ano passado pelo Primavera de Indaiatuba, jogou 19 dos 29 jogos da equipe, que acabou levando o título e conquistou o acesso em 2018, já se apresentou, treinou no período da tarde, agora todos os anunciados já estão com o técnico Ricardo Costa, que por enquanto não tem mais nenhum jogador aí para vir, pelo menos de momento. O Ricardo Costa sempre diz que está atento ao mercado e que às vezes alguma boa situação pode ainda envolver a vinda de mais algum atleta. Mas eu acho que é importante, Ronaldo, até mesmo a gente dissecar um pouco no último bloco esses 10 jogadores que já chegaram, porque tem muita gente imaginando, falou assim, bom, já chegaram 10, vão chegar mais 16, e não vai ser bem assim, né? A gente sabe muito bem que tem alguns jogadores da base que serão inscritos, não aqueles que fazem parte da lista B e que não preenchem essas 26 vagas, né? Mas aqueles que jogaram o Paulista Sub-20 pelo MAC na temporada passada e que não fazem parte da lista B. Hoje o MAC tem 7 jogadores nessa condição. Será que todos serão aproveitados? Tem ainda 4 a 5 jogadores em avaliação pelo técnico Ricardo Costa. Será que algum deles ainda será aproveitado? O fato é que, acredito eu, a não ser que apareça uma grande oportunidade de mercado, pelo que eu percebo, Ronaldo, daqui para frente os jogadores que chegarão podem chegar num futuro um pouco mais distante por estar em atividade. Eu não acho que o Ricardo Costa vai queimar mais tantas fichas assim, trazer jogadores que não estavam atuando neste início de temporada. Tá certo. Bom, temos 2 notícias do esporte, né? Eu não chego nem a dizer se é a lamentar. Claro que a gente lamenta é o falecimento, mas para o esporte, o Eurico Miranda que se vai, né, Jorge? Um homem de muitas polêmicas, que no futebol trouxe mais problemas do que soluções. Eu acho que ele teve também os seus benefícios para o futebol e principalmente para o Vasco da Gama, mas ele foi marcado realmente por um dirigente polêmico, né, autoritário, ditador, né, que impunha o medo, né? Muitas ameaças e tudo mais. Era aquele dirigente ainda, se podemos assim dizer, Ronaldo, a moda antiga, que ele intimidava, né? Ele conseguia muitas coisas através da intimidação, não só de árbitros, mas também de torcedores. Realmente era um perfil que, talvez até mesmo nas décadas de 60, 70 e 80, isso funcionava com vários dos dirigentes do futebol brasileiro. Mas, a partir da década de 90, anos 2000, essa questão do dirigente, muitas vezes, a gente sabe disso, Ronaldo, por conta do que aconteceu na década de 70 no MAC, na década de 80, né, onde o Pedro Pavão comandou o time, o Ribinha, né, também comandou, e vários outros dirigentes. E a gente lembra, muitos torcedores lembram da época em que o time grande, qualquer time tinha medo de vir jogar aqui, o árbitro tinha medo, era ameaçado, a torcida não deixava o árbitro sair de campo. Isso são coisas do passado e que infelizmente o Eurico Miranda ainda tentava implantar nos dias atuais e que já não cabia mais, até porque, apesar da bagunça, apesar da ainda, vamos dizer assim,
do sistema fechado que é a CBF, hoje há punições bem mais severas do que havia antigamente, principalmente em relação à arbitragem. Se você hoje agredir um árbitro, né, tiver algo arremessado que acerte um bandeira, um árbitro, você tem uma punição severa hoje no futebol brasileiro, coisa que antigamente não acontecia. Antigamente era mais na conversa, a influência era muito importante para você ser punido ou não. Claro que ainda existe isso, mas com uma intensidade muito menor. Então, eram outros tempos. E o Eurico Miranda fazia parte dessa turma. Não vou dizer que é só ele, porque muitos dirigentes da década de 60, 70 e 80 tinham atitude muito semelhantes. Década de 90 também. A partir dos anos 2000 que isso foi melhorando. O perfil do dirigente mudou nesse sentido. Ele já não ganhava mais jogo no grito, invadindo o campo, parando a partida, como a gente já viu também várias vezes aqui em Marília. Isso não cabe mais no futebol, Ronaldo. Se um dirigente entra no gramado para interromper um jogo, ele é punido severamente pela federação ou pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, na época, não. E ele ainda trazia essa imagem. Claro que muita gente não gostava do Eurico Miranda, mas também tinha pessoas que idolatravam. Que ele foi um grande dirigente para muitos ex-jogadores, principalmente para o Edmundo. E Romário também gostava muito do Eurico Miranda. Então eu acho que assim, ele tem o seu lado polêmico, tem o seu lado ditador, mas eu acho que também ele esteve no momento do Vasco, talvez podemos dizer assim, o último grande momento da história do Vasco, que foi ali entre 97 e 2000, né, onde ele ganhou a Copa João Avelange, né, que era o Campeonato Brasileiro. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 97, a Libertadores de 98, o Brasileiro e a Copa Mercosul de 2000. E daí para frente, o que o Vasco ganhou de grande expressão? Poucos títulos você vai poder destacar. Tirando o estadual, nenhum título de grande expressão. Então, o Eurico, sim, ele tem a sua contribuição na história do Vasco. É claro que ele poderia ter usado talvez da sua influência para ajudar ainda mais o clube, mas isso não aconteceu pelo jeito dele ditador. O Vasco perdeu muitos patrocínios, perdeu muito apoio, né? Perdeu muita gente que gostaria de ajudar por essa figura que tinha para ele como dono do Vasco, né? É uma pena. Eu acho que assim, a morte, não vai lamentar o mundo do futebol? Eu acho que vai sim, porque ele era uma figura emblemática, independente de tudo. Morreu com um tumor na cabeça, né? Um câncer na cabeça, que a gente não deseja para ninguém. Claro. Então, eu acho que de se lamentar assim, é uma morte bastante sentida pelo lado, principalmente para o futebol carioca e principalmente para o Vasco da Gama. O Eurico tinha 74 anos, né? Passou por outros 2 tipos de câncer e teve esse último aí no cérebro, né? Ele deixa a esposa Silvia, os filhos Eurico, Álvaro, Mário Ângelo e Silvia. Outra perda, essa sim muito sentida no futebol, foi a perda do Coutinho, ex-jogador do Santos, seleção brasileira, e aquele que teve de coragem de falar não à seleção de 70, Jorge. Exatamente. O Coutinho foi campeão em 62 com a seleção brasileira, não foi titular, mas foi campeão com a seleção de 62, o parceiro inesquecível de Pelé, né? Fez muitos gols ao lado do rei do futebol, com aquela legião de craques que o Santos tinha na época. Uma pena, 75 anos, né? Coutinho, que eu me recordo de algumas matérias em que ele não tinha tanta amizade assim com o Pelé, né? Ele não sei, uns até diziam uma questão de inveja, tal, porque ele também era muito bom de bola e talvez não teve um reconhecimento. Se não existisse o Pelé, talvez o Coutinho hoje seria bem mais idolatrado do que é. Claro que ele é um nome lendário do futebol brasileiro, mas talvez tivesse um destaque um pouco maior se não tivesse jogado também ao lado do rei do futebol. Ele teve um infarto do miocárdio e ele foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos, a equipe profissional. Ele tinha, na ocasião, 14 anos, 11 meses e 6 dias. Nossa, 14 anos, Ronaldo, menino ainda, né? Menino de tudo, né? Quando era o time badalado, né, Jorge? E eu vi até um pouco da matéria dele no Globo Esporte, disse que ele fugiu de casa aos 14 anos, porque ele queria jogar futebol, o pai dele não queria. Então ele fugiu de casa para realizar esse sonho, né? Para ser jogador, né? Você vê que coisa, né? Claro que era uma época totalmente diferente, né? Os anos 40, 50... 60, inclusive, em que a figura do jogador de futebol não era bem vista pela sociedade, né? Era vista como
pessoas que não queriam trabalhar, né, malandros, tinham esses estereótipos, né, de jogador de futebol, né? Então muitos pais não deixaram os filhos se tornarem jogador, justamente por ser a imagem do jogador de futebol na época ter uma imagem bastante negativa, né? Então Coutinho foi um desses jogadores que levantaram a bandeira da resistência, né, contra os pais e contra os familiares. Só para você ter uma ideia, ele foi campeão mundial pela seleção brasileira em 62 e bicampeão mundial de clubes pelo Santos em 62 e 63. E simplesmente fez aquele ataque formado por Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Timaço, né? Esquadrão. Se não for o maior, Ronaldo, eu acredito até que seja o maior, é um dos maiores esquadrões da história do futebol mundial. Brasileiro, acho que eu não tenho dúvida, Ronaldo. Mesmo com Zico, a era de ouro do Zico e de outros grandes clubes, eu acho que essa geração de craques que o Santos teve, né, reunidas num time, eu acho que nenhum time do mundo talvez tenha conseguido formar um esquadrão como esse. É muito difícil, Jorge, realmente muito difícil. A gente lamenta aí a perda do Coutinho, né? Bom, vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, Jorge, porque estamos tendo 2 jogos sendo realizados hoje. Jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Manchester City está acabando com o Schalke 04, fazendo 3-0. Já havia ganho fora de casa por 3-2. O Manchester City segue para a próxima fase e cala a boca do técnico argentino, que não convocou o Agüero. Ele só fez 2 gols hoje, viu, Jorge? E o outro gol foi marcado por quem, Ronaldo? Sané. Que também não foi convocado para a Copa do Mundo do Brasil, né, em que a Alemanha caiu, na Copa do Mundo da Rússia, em que a Alemanha caiu na primeira fase e era um dos principais jogadores, né? E o técnico Joachim Löw não convocou o Sané. A Alemanha também, claro que ele não era um craque, mas era um bom jogador. A Alemanha não passou da primeira fase. O City, nenhuma novidade, já havia ganhado o primeiro jogo do Schalke, era o grande favorito e avança para as quartas de final, né? Como era esperado aí, como cumpriu aí a sua meta o Manchester City nesse momento, comandado pelo Pep Guardiola. Bom, a Juventus perdeu o primeiro jogo em Madrid para o Atlético por 2-0. Quanto está o jogo, Jorge? Olha, quando eu saí lá do Jornal da Manhã, estava 1-0 o gol de Cristiano Ronaldo. Agora está 2-0, Jorge. 2-0? E ele de novo, Ronaldo? Ele de novo. 2 gols. O cara é impressionante como ele aparece nas decisões, né? Impressionante. A Juventus, que mais uma vez será campeã italiana, sem resistência, isso mesmo antes de Cristiano Ronaldo chegar. A Juve já era poderosa na Itália, acho que vai ser o 7º título consecutivo, se eu não estou enganado. Mas é claro que com o Cristiano Ronaldo no seu elenco, Ronaldo, o seu plantel sobe de patamar. Ele é um jogador que aparece nas muitas das decisões. E por isso que 2-0 no Atlético de Madrid, que não é fácil. Atlético de Madrid, que pode não ter um orçamento como em Barcelona, em Real Madrid, mas já não é mais um clube pequeno, é um clube médio na Europa, não é médio na Espanha não, é médio na Europa, né? Até porque já chegou em 2 finais, nessa década já chegou em 2 finais de Liga dos Campeões, perdendo ambas para o seu maior rival, o Real Madrid. Então o Atlético já não é mais, é um patinho feio. E como venceu o primeiro jogo por 2-0 em Madrid, pela retranca que geralmente faz o Simeone, eu achei que a Juventus ficaria pelo caminho, mas por enquanto o jogo está indo para a prorrogação. Estamos aí nos 15 minutos do segundo tempo e enquanto isso o Manchester City vai ampliando, fez 4-0 agora com Sterling. Com Sterling, que já no campeonato inglês no final de semana havia marcado 3 gols contra o Southampton, se eu não estou enganado, 3-1 a vitória do Manchester City, ele marcou os 3 gols do jogo. Só para destacar aqui, o Matheus Dassan está acompanhando o nosso programa, obrigado Matheus, está informando do 4º gol do City, ele falou, o Bandeira anulou o gol, mas o VAR validou, o VAR está implantado agora nessa fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Obrigado pela informação, Matheus. O Wilson Gino está dizendo aqui, mande um abraço para o meu amigo Moisés, mais conhecido como Tatá Ataliba. Obrigado ao Gino e também ao amigo aí, o Tatá Ataliba. O Edmarcos Fernandes também nos vendo. O Ícaro Zocchi, o palmeirense, que hoje vai estar ligado no jogo do Palmeiras contra o Melgar do Peru, jogo na Arena Verdão. Ele já concentração. Já deve assistir o programa aqui para depois assistir o Palmeiras. Depois de 15 minutos o jogo começa. Obrigado, viu, Ícaro, pela audiência. O Elinho Bissoli também está dizendo aqui, Edilson, Marcelinho, Ricardinho e Luizão. Quando a gente falou dos esquadrões, né, da história. Tá de brincadeira. Não, eu reconheço, Elinho, esse era um timaço. Mas ele tá
brincando, né? Não, mas eu reconheço, eu reconheço que esse era um timaço também, talvez um dos últimos Corinthians brilhantes. Claro que tem. Como que é o quarteto dele aí, Jorge? Edilson, Capetinha, Marcelinho, Carioca, Ricardinho, Luizão. É um belo time, Ronaldo. Jogadores todos de seleção brasileira. Eu concordo que é um timaço, mas não dá, Elinho. Concordo que é um timaço esse do Corinthians. E aí você pode implantar aqui também nesse time que você... Vampeta, Rincon, Dida no gol, Adilson Batista, né, que é até treinador de futebol, zagueiro, Kleber, lateral esquerdo. Você pode implantar aqui mais uma lista desse time, né, que você está destacando aqui. Era um timaço. Acho que até melhor, no papel, até melhor do que foi campeão da Libertadores de 2012. Mas... que acabou ganhando 2 campeonatos brasileiros, né? Chegando muito próximo do título também da Libertadores. Mas o do Santos ainda é muito superior, é muito. Mas é boa lembrança porque também era um timaço. Bom, amanhã ainda pela Liga dos Campeões, já estamos chegando no intervalo, teremos a decisão entre Barcelona e Lyon. No primeiro jogo foi 0-0. Outra decisão entre Bayern de Munique e Liverpool também foi 0-0 no jogo de ida. Só um abraço aqui para o Adriano Silvestre também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Depois do intervalo, vamos falar dos principais times de São Paulo e tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, dos principais times de São Paulo.
principal destaque para o Palmeiras, que faz seu segundo jogo pela Libertadores, o primeiro em casa contra o Melgar. Um adversário tranquilo, né, Jorge? Do Peru, não acredito que o Palmeiras terá dificuldades, né? Eu estava vendo algumas matérias hoje em alguns veículos de comunicação, né? Sabendo que é uma diferença abissal. Eu acho que o Palmeiras não terá dificuldades com o Melgar. É claro que o Palmeiras não vem realizando uma temporada que talvez o torcedor se empolgue. Eu acho que não apenas pela questão de alguns resultados, né? Como eu disse, o Palmeiras talvez até agora tenha tido 3 jogos importantes. Clássico contra o Corinthians, derrota por 1-0 em casa. Clássico contra o Santos, 0-0 também em casa. E o jogo da semana passada, a estreia na fase de grupos da Libertadores, vencendo o Júnior Barranquilla na Colômbia por 2-0. Acho que até agora foram os 3 principais jogos do Palmeiras. E eu acho que nenhum dos 3, o Palmeiras fez uma grande exibição. Eu acho que teve alguns bons momentos, como por exemplo contra o Júnior Barranquilla. Os 20 primeiros minutos do Verdão foram muito bons, não só pelo gol marcado, mas pelo volume de jogo, né, e pela agressividade. É claro que você, Ronaldo, não consegue, mesmo um time que é bastante ofensivo, ele não consegue atuar dessa maneira os 90 minutos. Mas eu acho que talvez o que faltou para o Palmeiras contra o Júnior Barranquilla foi ter mais desses momentos durante a partida, porque talvez teria ganhado com mais tranquilidade. Mas Jorge, ganhou 2-0, mas o segundo gol já saiu nos acréscimos, né? Quando o time tinha um jogador ainda mais em campo. Quer dizer, correu riscos numa partida que não precisava. Desnecessário. Então vai pegar o Melgar do Peru hoje, acredito que não vai ter tantas dificuldades com o apoio do torcedor. A dúvida é se joga de centroavante o Borja ou o Daverson. Acredito até que o Daverson deva ganhar uma oportunidade, até porque, Ronaldo, ele já faz desde o dia 2 de fevereiro sem entrar em campo, né? Tem aquela expulsão contra o Corinthians, em que ele cuspiu no jogador corintiano, está ainda cumprindo a suspensão no estadual. Então acredito que o Filipão dê uma certa rodagem para o Daverson, né? Nesse jogo da Libertadores, até porque no final de semana o Palmeiras tem o clássico contra o Palmeiras, então acho que aliás, contra o São Paulo. Então acredito que para o final de semana o Borja volte como titular. Pelo menos é um palpite, né? O que a imprensa tem dito é que o Daverson tem grandes chances de começar o jogo de hoje. O fato é que o Palmeiras está num grupo que não é tão fácil assim. Apesar de ter vencido o Júnior Barranquilla, né, a gente sempre destaca que o futebol colombiano talvez esteja muito próximo do argentino e do brasileiro em termos de clube, né, em relação ao continente sul-americano. São as 3 principais forças, pelo menos na minha visão, até porque os resultados dizem isso, né? Nos últimos anos, Colômbia, Brasil e Argentina têm ganhado não só a Libertadores, mas também a Copa Sul-Americana. Então, são as 3 principais forças. O Palmeiras venceu o Júnior Barranquilla, vai pegar o Melgar, que na estreia empatou com o São Lourenço, jogando no Peru. E depois o Palmeiras joga contra o São Lourenço, que talvez seja o adversário mais complicado aí. Mas olhando, não é um grupo tão fácil. Acho que Júnior Barranquilla e São Lourenço poderiam dificultar, mas lógico que o Palmeiras tem muito mais time que essas 2 agremiações tão tradicionais aí no futebol sul-americano. Então acredito que hoje passe do Melgar até com uma certa tranquilidade. Bom, pela norma da Libertadores, você tem que divulgar a sua escalação com determinado tempo antes. E o Filipão confirmou a escalação do Daverson no ataque. O time está escalado então com Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Bruno Henrique, Felipe Melo e Ricardo Goulart, Dudu, Gustavo Scarpa e Daverson. No banco de reservas, as seguintes opções: Fernando Praz, Mike, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Jean, Moisés, Zé Rafael, Lucas Lima, Johan e Borja. Né? Nomes como Arthur Cabral, Matheus Fernandes e Rafael Veiga sequer ficarão como opção. Ou seja, esse time reserva do Palmeiras é melhor que muito time grande por aí. Viu? Muito time grande, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões. O Ícaro Zóquio está dizendo aqui, ó, abraço, Ronaldo e Jorge, vamos Palmeiras 3-0, né? O jogo daqui a pouinho, às 7h15, né? Acho que vai ser mais até, viu, Jorge? Pode ser, não é muito o estilo do Filipão, né? Do estilo de jogo do Filipão, mas pode se tornar, né? Se o torcedor continuar contagiando ao longo da partida, pode ser que saiam mais gols aí. Quem está nos acompanhando também é o Hélio Santiago lá de Bauru, a Maura Cesário está dizendo aqui, ó, vocês são show de bola, obrigado aqui pela audiência, Maura. Obrigado aqui pela audiência de todos que nos acompanham aqui e fiquem à vontade para se manifestar, fazer alguma pergunta, pedir um abraço. A rede social aqui nossa está aberta para você que nos acompanha. E o Matheus está agradecendo também o abraço, ele falou que sempre assiste quando pode
Ele quer saber do Wilson o que quer dizer esse codinome que o Gino deu para ele aí. Como que é o Ataliba aí? O Tatá Ataliba, não sei. Não sei o que ele quis dizer, não. Acho que vai ter que você perguntar para o próprio Gino mesmo. Mas obrigado pela audiência. Porque o Ataliba era o ex-jogador do Corinthians, muito divertido. Jogou no MAC, inclusive. É um jogador, um astral fora de série, né, do Ataliba. Ele jogou no MAC, Ronaldo Ataliba? Jogou, o Ataliba jogou no MAC. E o apelido dele era Tatá, né? De Ataliba, Tatá. Então, era um jogador realmente muito querido. Você não sabia que o Ataliba jogou no MAC? Não, sinceramente não. Eu sei que teve um Ataliba que jogou no MAC, mas, claro, não era aquele que jogou no Corinthians mais famoso, o Ataliba. Um volante também, um negro também, um volante. Muito forte fisicamente. Ele atuou no Paulistão de 2009, quando o MAC foi rebaixado. Ele tinha esse nome Ataliba, né? Eu me recordo do time que infelizmente acabou caindo, ele fazia parte desse clube, esse Ataliba. Esse eu sei que jogou, agora eu não sabia que que havia atuado pelo Corinthians também chegou a jogar pelo Alves Celeste, não. Bom, pelo lado do Santos, o Santos tem jogo pela Copa do Brasil, Jorge? Ou Corinthians? O Corinthians que joga. O Corinthians joga amanhã contra o Ceará. Né? Eu não sei se o Santos também joga nesse meio de semana ou só na próxima rodada, Ronaldo. Bom, pelo lado do Santos, o Sampaoli compareceu ao velório do Coutinho na Vila Belmiro, né? Como a gente citou aí no primeiro bloco, a perda do Coutinho. E encostado no Santos, o Daniel Guedes foi emprestado ao Goiás até o final do ano. E só para destacar, você falou do Santos na Copa do Brasil. O Santos, claro, está na terceira fase, vai enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia, mas só no dia 4 de abril. Então, o Santos não joga neste meio de semana pela Copa do Brasil. Dos paulistas, né, dos principais clubes, somente o Corinthians que joga amanhã contra o Ceará, e a gente vai falar daqui a pouco sobre o assunto. Só para destacar, bom, Ronaldo, só para... Vai lá. O Júlio está falando Isso. Que também, né, está dando boa noite a todos nós aqui, falando que sempre acompanha, quando pode, o programa lá de São Paulo. Obrigado ao Júlio. E o Mateus... São Carlos, né? Está aqui em São Carlos. São Carlos, eu vi São aqui, eu pensei que era Paulo, mas é Carlos. São Carlos. E o Manchester City faz 5-0, Bernardo Silva. Informação do nosso plantão virtual, Matheus Azan. 5-0. E não é para se esperar menos, né? E se tiver mais tempo, pode ter certeza que o time de Pep Guardiola não vai ficar por aí. É um time que joga independente do placar, vai para cima do adversário. Se tiver que fazer mais 2, 3, vai fazer, não se acomoda. Esse é um perfil dos times do Guardiola. Bom, pelo lado do Corinthians, amanhã o primeiro jogo pela Copa do Brasil contra o Ceará. O jogo vai ser lá em Fortaleza. No Castelão, né, Jorge? No Castelão. Jogão, né? Um jogo muito bom para se acompanhar aí, porque o Ceará deve estar com uma equipe boa, porque vai disputar daqui a pouco o Campeonato Brasileiro. Sim, está também, na Série A do Campeonato Nacional. O ano passado se manteve, né, no Brasileirão, e até porque teremos esse ano de 2019 o clássico Ceará e Fortaleza, né? O maior clássico do futebol cearense na Série A também do Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o Ceará tem também uma equipe forte, vai impor dificuldades ao Corinthians. O primeiro jogo em Fortaleza, depois tem o duelo da volta. 2 jogos bastante difíceis para o Timão aí, que teve dificuldades nas 2 primeiras fases contra times menos expressivos. O time do Goiás está se reforçando com o jogador do Santos, que nós citamos agora, e jogador do Corinthians também, porque acertou junto ao Corinthians o empréstimo do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, né? Impressionante, né, Ronaldo? Um jogador que eu me recordo quando chegou ao Timão, né? Acho que há uns 3 anos, quando o Tite ainda era o comandante da equipe, veio do Atlético Mineiro. Ele que foi, inclusive, o autor do primeiro gol na Arena Itaquera, né? O primeiro gol oficial, quando o Corinthians perdeu em casa na estreia da Arena para o Figueirense por 1-0, ele marcou o gol. Depois ele estava no Figueirense, jogou o Brasileirão, foi muito bem. Foi contratado pelo Atlético Mineiro, ele pertencia ao Galo e retornou ao Clube de Minas. E aí depois ele teve a temporada no Galo, foi para a equipe do Corinthians, né? Teve até um começo muito bom, depois foi perdendo espaço e hoje em dia é um jogador que o Corinthians tenta se desfazer a qualquer custo, né? Não rendeu aquilo que talvez se esperava na posição e agora vai talvez empurrando com a barriga a situação até o final do seu contrato, enquanto isso tenta emprestar para clubes que possam pagar ou totalmente ou pelo menos parte do seu salário. Tá certo. Olha, o Gino está falando aqui, Ronaldo, é desse Ataliba que você citou que estou falando. O Moisés é um grande admirador desse jogador. Só que não, né? Só que não.
Será que é palmeirense aí, o nosso querido Moisés, Jorge? Pode ser. Pode ser? Tem nome de jogador do Palmeiras, pelo menos, né? Então, bom, pelo lado do São Paulo aqui, o São Paulo está tendo um esboço para o clássico contra o Palmeiras no sábado. E o Reinaldo pode ser que seja um dos retornos que o São Paulo pode ter para essa partida, né? Porque alguns outros estão aí com um problema físico. No treino de hoje, na Barra Funda, o time começou a ganhar forma para enfrentar o Verdão às 4h30 da tarde. E o Mancini comandou um trabalho tático e indicou 9 possíveis titulares para o clássico no Pacaembu. A parte tática da atividade aconteceu logo depois do exercício de cruzamentos e finalizações. Mancini montou um campo reduzido e posicionou 2 equipes com 9 jogadores cada. O provável titular tinha Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Anderson Martins e Léo, Luan, Hernandes e Antony e Pablo. Para completar a formação, deve entrar um ponta e uma peça mais defensiva no meio de campo ou um terceiro zagueiro, né? Esse é o time que pode enfrentar o Palmeiras. A primeira escalação dos reservas tinha o Jean, Bruno Pérez, Rodrigo, Bruno Alves e Reinaldo, William Farias e Hudson, Gonçalo Carneiro e Elinho. Depois atletas como Igor Gomes, Everton e Felipe, além do Toró, também foram testados. Já o lateral esquerdo, Reinaldo, foi a grande novidade do treinamento. Ele está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, sofrido há 2 semanas. Ele tem chance de voltar a ser relacionado justamente contra o Palmeiras. Já o Lisieiro, o Everton e o Birubiru ainda cumprem programação e preparação física antes do retorno. O São Paulo, independente de quem jogue, Ronaldo, vai precisar de um bom resultado contra o Palmeiras. Não só para abafar um pouco a crise, o time que nos últimos 10 anos em clássicos tem um número reduzido de vitórias, né, contra os seus principais rivais do estado, não só para tentar aos poucos sair dessa crise de uma eliminação traumática na fase de grupos pelo Talheres, mas eventualmente perdendo para o Verdão, Ronaldo, pode se complicar em termos de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, que, convenhamos, seria mais um vexame, né? É claro que a magnitude ela é menor em relação à eliminação pelo Talheres, mas seria novamente mais um vexame dado aí nesse início de ano pelo São Paulo, que fez grandes contratações, que talvez, né, em termos de jogador e qualidade individual, eu acho que não se questiona essa questão, mas taticamente o time não funcionou, não vem funcionando. Mudou já esquema tático, mudou já treinador, vai ainda chegar o técnico definitivo, que é o Cuca, e por enquanto nada. E isso a gente está falando do jogo contra a Ferroviária, Ituano, quer dizer, o São Paulo não consegue ganhar desses times. E aí agora precisa ganhar do Palmeiras, porque faltam 2 rodadas, o São Paulo está ali na briga com o Ituano e com o Oeste de Barueri por 2 vagas, né, na fase de quartas de final. E se perder para o Palmeiras, vai entrar na última rodada precisando vencer e talvez até dependendo de resultados. Então, uma situação um pouco delicada para o tricolor, que eu acho que no final das contas ainda vai se classificar, mesmo que passe mais um vexame eventualmente para o Palmeiras no clássico do fim de semana. Bom, lembrando que o Nenê está contundido e não joga, e o Carneiro pegou 2 jogos de gancho, cumpriu um, vai ter que cumprir outro. São Paulo estuda entrar com efeito suspensivo. Eu não entraria, não vai fazer tanta diferença assim, já. Na verdade, eu acho que ninguém, né, Ronaldo? Ninguém, né? Você falar para mim um jogador do São Paulo, esse não pode deixar de jogar, o Hernanes, tudo bem. Então, vamos lá. Agora, se Pablo não jogar, se Antony não jogar, se Elinho não jogar, convenhamos também, né? Nenhum deles tem feito nada que mereça uma titularidade absoluta e incontestável. Então, acho que no final das contas, não são tantas opções assim que o São Paulo tem, mas as que tem também não renderam nada até agora que pudesse arrancar suspiros aí dos torcedores. Tá certo. O Manchester City faz mais meia dúzia contra o Schalke 04. Quem que é? Fallen? É Fallen, Jorge? Cadê, Ronaldo? Deixa eu ver o seu... se você traduz aí, Jorge. Você traduz. O nome chama Foden, né? Foden, é isso aí mesmo. Eu já falei Fallen. Para disfarçava um pouco, né? E no outro jogo 2-0 ainda para a Juventus, né? Tá indo para prorrogação. Isso. Depois do intervalo,
comercial, tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, apenas para informar que o jogo da Juventus continua 2-0, 2 gols de Cristiano Ronaldo. Estamos aos 35 do segundo tempo, teremos provavelmente prorrogação, Jorge. Se continuar assim, tempo extra e persistir no empate, penalidades máximas. Marília Atlético Clube, Jorge, deixa-nos informar. Vamos lá, Ronaldo. Agora à tarde aconteceu um treino lá no estádio Bento de Abreu, que inclusive recebeu a demarcação correta, né? A tinta ali para marcar a linha e tudo mais. A última vez que eu vi estava meio quadrado a linha central lá. Na verdade, já há um bom tempo que não tinha demarcação. Depois da Copinha, a demarcação ficou deixada de lado. É claro que a poda sempre vinha acontecendo, mas a demarcação foi sumindo. E agora, né, com os treinamentos, com o retorno do Carnaval, os treinos mais intensificados, é claro que boa parte desses treinos não vai acontecer no Bento de Abreu, no gramado, né? O Ricardo Costa, que é o técnico da equipe, quer preservar o palco das partidas, mas alguns trabalhos serão realizados no Abreuzão, como aconteceu hoje à tarde, mais um trabalho físico também com bola. A novidade hoje à tarde, Ronaldo, foi a chegada do último, né, do 10º jogador, né? 10º jogador acertado com o Alves Celeste, a chegada então do lateral esquerdo Wesley, jogador de 21 anos, que foi campeão com o Primavera de Indaiatuba o ano passado da Bezinha, jogador que dos 28 jogos realizados pelo clube de Indaiatuba foi titular em 19. Foi titular absoluto, participou dos jogos decisivos. E tem uma curiosidade, Ronaldo, apesar de ter nascido na Bahia, jogado nas categorias de base do próprio Bahia, ele teve uma passagem muito rápida por Marília. Em 2012, ele chegou a fazer parte do elenco do Sub-15 do Marília, que disputou o Campeonato Paulista. Ele não chegou a jogar nenhum jogo, mas fez parte do elenco. Na ocasião, Ronaldo, a base era administrada pela Spring Sports, do falecido Sérgio Melli, né? O Roberto Paulino, que hoje é professor de escolinha, da escolinha Passe Certo da cidade, era coordenador da base e o Wesley fazia parte do elenco do Marília, treinava com o Sub-17, mas nunca teve grande destaque. E depois disso ele acabou atuando também pelo Atibaia nas categorias de base, jogou de 2016 a 2017 no Juventus da Moca e o ano passado
defendeu o Primavera de Indaiatuba na conquista do título. Então chegou hoje à tarde, ainda não pode dar entrevista coletiva, porque não assinou o pré-contrato, vai realizar os exames, inclusive, Ronaldo, o MAC ainda, boa parte dos seus reforços ainda não podem dar entrevistas, né? Não pode dar entrevista coletiva, porque estão passando por uma série de baterias de exames, e só depois de todos os exames, tudo ok, assinam um pré-contrato e aí sim podem dar entrevista. Então, a gente ainda não trouxe outros jogadores por essa condição, uma norma da diretoria, que os jogadores só podem dar entrevistas à imprensa depois que assinarem o pré-contrato. Então, 10 jogadores acertados, Ronaldo. Vamos então recapitular quem são esses 10 jogadores. Acertados até o momento: goleiro Geilson, vice-campeão, titular pelo Comercial de Ribeirão Preto, da Bezinha do ano passado. Laterais, 2 pela direita já acertados: o Matheus Mima, que também defendeu o Comercial o ano passado, e o Giovani, que estava no Independente de Limeira. Lateral esquerdo, o Wesley, que chegou hoje à tarde. Zagueiros, por enquanto só o Cita Júnior, que estava no Taquaritinga. Volantes, o Matheus Chiclete, que é o único, aliás, dos jogadores anunciados até agora pelo Marília, que não jogou a Bezinha do ano passado. Ele estava no Penapolense, jogou a Copa Paulista no primeiro semestre, estava no Campeonato Goiano jogando pelo Itumbiara. Os meias, por enquanto só um meia, né? O Helder do Taquaritinga, e 3 atacantes já acertados. O João Feres, jogador que defendeu o Taquaritinga ano passado, estava agora nesse começo de ano no União Luziense de Minas Gerais. E os outros atacantes, o Lucas Lima, que defendeu o São José na Bezinha do ano passado, foi o 4º artilheiro geral da competição, com 10 gols marcados, que foi comandado pelo técnico Ricardo Costa. E o outro é o Lucas Souza, que defendeu a Inter de Bebedouro, semifinalista também da Bezinha do ano passado, assim como o São José, e o Lucas Souza, que marcou 8 gols. Então, por enquanto, Ronaldo, são esses 8 atletas que já assinaram aí, estão acertados com o Marília para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O que veio até agora, a gente já citou aqui, Jorge, tem um bom elenco, né? Pode e vai ser, obviamente, recheado, melhorado, e a diretoria deve estar aguardando, junto com o seu treinador, o término para algumas equipes aí da Série A3 e da Série A2. Só cortando um pouco o assunto aqui, Ronaldo, o City faz 7-0, gol do Gabriel Jesus, e pênalti para a Juventus. Você vai acompanhando para ver se saiu o gol da Juventus aí, porque se acontecer o gol, provavelmente o Cristiano Ronaldo que vai bater o pênalti, aí a Juve se classifica. Bom, em relação ao MAC ainda, Ronaldo, então são 10 jogadores já acertados. São 26 que o MAC pode inscrever nessa primeira fase da Bezinha, sem poder realizar nenhuma troca, a não ser que aconteça alguma contusão. 3-0, Jorge. 3-0. E ele de novo, né? Cristiano Ronaldo. Ainda não apontou quem bateu o pênalti. Aqui tá, o Rafael tá nos avisando aqui. Cristiano Ronaldo, só pode ser ele, Ronaldo. Lógico. É o cara do time, ele não foge dessa responsabilidade, né? Que coisa doida. Fora de série mesmo. Bom, Ronaldo, então em relação ao MAC, são 10 jogadores acertados, são 26 vagas, então muita gente pode pensar, o MAC ainda vai contratar mais 16 jogadores? Não. Tem alguns atletas que estão treinando com o grupo. Hoje, Ronaldo, o elenco do Marília total, que está treinando com o técnico Ricardo Costa, tem 35 nomes. Tem, é claro, 10 jogadores que fazem parte da lista B. Para quem não sabe, a lista B do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, ela funciona da seguinte maneira: jogadores você pode inscrever dessa lista B de forma ilimitada, desde que eles tenham pelo menos aí 6 meses de contrato com o seu clube e tenham disputado uma competição oficial de base. Então, no caso, jogadores do Marília, os únicos que se enquadram nesse perfil são aqueles que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora em janeiro desse ano, onde o Alves Celeste chegou à 3ª fase. Então, tem 10 jogadores que atuaram na Copinha e que fazem parte desse grupo e que não preenche nenhuma daquelas 26 vagas. O goleiro Braga, os zagueiros Gustavo e Gidelson, o lateral esquerdo Mauro Silva, os volantes Danilo e Vinícius, os meias Eduardo e Matheus Coruja e os atacantes Luan e Lucão. Então esses vão continuar, esses são nomes certos, vão continuar com o elenco para a Bezinha, e até pelo regulamento, Ronaldo, esses jogadores da lista B, pelo regulamento da federação, o MAC pode utilizar no máximo 5 jogadores entre os relacionados. Então, quando você relaciona 18 jogadores para uma partida, você pode levar no máximo 5 atletas nessa condição de lista B. Então, além da lista B,
o MAC tem também, Ronaldo, outros 7 jogadores que jogaram pelo Maquinho o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, mas que não se enquadram nessa lista B, porque o contrato deles terminou em dezembro e não foi renovado na ocasião. Então eles já perderam esse vínculo. E são os casos do goleiro Ian, dos zagueiros Zé Roberto e Rafael Garuti, dos meias Vitinho e Diego Borges e dos atacantes Denner e Igor. Então, esses que eu citei, esses 7 jogadores que são da base do Marília, eles vão ter que disputar espaço entre os 26 inscritos da listagem principal. E a gente sabe que alguns deles aí já são nomes praticamente certos, né? Como o zagueiro Zé Roberto e Rafael Garuti, o meia Vitinho, o atacante Denner. Esses jogadores, esses 4, pelo menos que a gente tem de informação de bastidores, são nomes certos para integrarem o grupo, essa lista de 26. Então, se pelo menos 5 ou 6 jogadores forem aproveitados, você já tem 16. Faltariam mais 10 vagas. Aí dessas 10 vagas, vamos assim dizer, Ronaldo, hoje o MAC está com 5 jogadores ainda em avaliação. O principal deles é o goleiro Bruno Rezende, que deve acertar também, deve ser aí o 11º jogador acertado. Campeão com o Primavera o ano passado da Bezinha, só que ele estava como reserva, atuou apenas em 3 partidas. Tem 22 anos, está aí já, vai para a 3ª semana em avaliação dentro do Marília Atlético Clube, e acredito até, Ronaldo, que pelo fato de ele ter sido campeão, mesmo não sendo titular, já tendo 22 anos, né, o último ano dele de Bezinha, eu acredito que o jogador não vai ficar se sujeitando também a ficar uma 3ª semana de avaliação, né? Sendo que talvez ele teria mercado em outros clubes. Então eu concordo com você, eu acho que é um jogador já praticamente certo mesmo para a disputa da Bezinha, sendo reserva do Geilson, que veio para ser o titular. Ontem você até trouxe a informação, Ronaldo, de que ele estava... o MAC tirou o goleiro que estava no Bandeirante de Birigui, que é comandado pelo Pinho, que foi o técnico que comandou o Comercial ano passado no vice-campeonato, comandou o Geilson, que era o goleiro titular do time de Ribeirão Preto. E eu tenho informação, até pela internet, quando você publica informação em alguns grupos, Ronaldo, o pessoal já vai cavando mais informações a respeito daquilo. E pela informação que um internauta postou num dos grupos do Alves Celeste, o MAC é o 3º clube dele nessa pré-temporada. Ele começou na Matonense, foi para o Bandeirante de Birigui e agora está no MAC. É o 3º clube dele. Então, só um registro que ia se fazer em relação ao goleiro Geilson, que foi um dos últimos contratados até o momento. Então, o meia esquerdinha, que eu acredito, Ronaldo, que possa não ser inscrito, mas vai ficar para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª divisão, que deve acontecer somente em agosto. Então, a gente tem algumas situações ainda, tem o zagueiro Diogo em treinamento também. Então a gente ainda não sabe ao certo o que vai acontecer com os avaliados. Me parece que o Ricardo Costa disse que para a questão de avaliação, essa será a última semana, que ele vai definir aí quem vai e realmente fica. São poucos nessa condição. E aí, Ronaldo, como a gente disse ontem, tem alguns jogadores, e o Ricardo já nunca escondeu isso, alguns atletas que estão atuando o Campeonato Paulista, principalmente da Série A3, e que jogaram com o Ricardo Costa no São José do ano passado, são nomes que, se não tiverem nenhuma proposta melhor, vão vir para o MAC para jogar Bezinha, né? Os zagueiros Arthur Gaúcho e Léo Turbo. O Léo Turbo está no Velo Clube, o Arthur Gaúcho está na equipe do Capivariano. O Gutierrez, outro zagueiro do Capivariano, também são 2 jogadores que são essenciais para o esquema do Ricardo Costa. Você tem o meia Douglas Neto, também do Capivariano. Você tem o atacante Eric Bessa, do Comercial. São de 6 a 7 atletas que, se não tiverem uma proposta melhor, fatalmente estarão no elenco do Marília. E aí, até pensando nisso, Ronaldo, pelos atacantes que o MAC já tem, o João Feres, o Lucas Lima, o Lucas Souza, o Denner, que deve também fazer parte desse time, e possivelmente o Eric Bessa, que possa chegar. E eu não sei se há algum tipo de conversa, negociação com o Alisson Lee, que está jogando hoje no Goiânia, né, o campeonato goiano da 1ª divisão. Eu acho que talvez, de momento, também afaste uma possibilidade do Matheus Marcondelli. É claro,
passando da primeira fase, o MAC pode inscrever 26 jogadores. Passando da primeira fase, ele pode realizar 4 trocas. E de repente não acerta agora, e lá na frente pode ser que consiga algo melhor para fazer essas 4 alterações no elenco, entre elas alguns jogadores que a gente já conhece e que eu acabei de citar. Mas acho que no momento o Ricardo Costa está priorizando aqueles que ele já tem como conhecimento e que ele sabe o que podem render nessa última divisão. E ele deixou claro na entrevista que ele concedeu aqui, Jorge, que não tem nenhum problema para ele fazer essas 4 alterações, essas 4 trocas no futuro. Ele falou que para ele é tranquilo quanto a isso. Porque já gerou discussão, já gerou uma certa polêmica esse assunto. Eu me lembro o ano passado, na preparação do Campeonato Paulista da Série 3, daquele fatídico estadual onde o MAC caiu, onde o Rauli ainda era o técnico na pré-temporada, em que eu disse para ele em relação a essas 4 trocas caso o MAC chegasse à segunda fase da competição. E ele foi bastante cauteloso nisso. Olha, eu não sei o que eu posso fazer ainda, porque eu posso perder o grupo. De repente eu faço 4 trocas de jogadores que de maior qualidade que cheguem para substituir outros que não foram tanto utilizados, mas aí aquela situação de você talvez perder o elenco, poxa, a gente está aqui, vai trazer novos jogadores apenas para aproveitar o filé mignon, a gente roeu o osso e tudo aquilo. Então o próprio Rauli, na ocasião, ele era muito temeroso por essas 4 trocas. É claro que até por um campeonato paulista da 4ª divisão, Ronaldo, mais longo, mesmo a primeira fase, que o MAC vai ter aí 10 jogos pela frente e só vai atuar aos finais de semana. Então são quase 3 meses só de primeira fase. Só de primeira fase, fora as folgas que o MAC vai ter aí por ter um grupo com um time a menos. Então, Ronaldo, é natural que talvez depois aí da primeira fase as trocas elas sejam necessárias até por conta de lesão. Algum jogador, Ronaldo, como que joga a bezinha, jogo só aos finais de semana, e muitas das vezes, Ronaldo, você não vai poder rodar o elenco, como se você joga na quarta e domingo, você às vezes poupa um ou outro por um desgaste, coloca na bezinha. Não, você vai atuar com o que você tem de melhor, sempre. Então talvez alguns jogadores vão ficar insatisfeitos. Poxa, eu não estou sendo utilizado, me libera e deixa eu ir para outro clube. Pode acontecer isso. Então você pode utilizar essas 4 trocas justamente para aqueles que estão insatisfeitos, querem sair, ou para aqueles que estão machucados, e que, enfim, não devem ser mais aproveitados. Eu acho que na bezinha, essas 4 trocas até, elas são menos traumáticas em relação a você perder o ambiente do que propriamente seria numa Série A2, Série A1 ou Série A3, em que o campeonato é muito mais curto, e com jogos de quarta e domingo, eu acho que aí você corre o risco de realmente perder o comando do clube por uma eventual troca de um jogador que não está sendo muito aproveitado. Tá certo, só para informar que os 2 jogos pela Liga dos Campeões terminaram. O Manchester acabou 7-0 contra o Schalke 0-4 e a Juventus fez 3-0, o placar que ele precisava diante do Atlético de Madrid, simplesmente 3 gols de Cristiano Ronaldo. Ou seja, Cristiano Ronaldo 3, Atlético de Madrid 0, E aí o Manchester City 7-0 no Schalke da Alemanha, quase um 7-1, É um time alemão tomando de 7, Só não foi 7-1. Jorge, vingou a gente, Jorge. Não vingou muito não, mas foi 7 também, Um time alemão, Não foi a seleção, mas tudo bem. Tá valendo. Vamos lá, Jorge, as últimas informações, que nós temos 2 minutos apenas. Amanhã treinamento em 2 períodos também, já aos poucos o técnico Ricardo Costa já vai implementando o trabalho com bola, já vai aos poucos tentando dar uma cara para a equipe. Jogos, treinos, ele disse que vai querer pelo menos 3, e nas últimas 3 semanas antes da estreia. Então acho que a partir já da próxima semana teremos pelo menos já algum adversário marcado. Ele falou que está tentando alguns times da região. Ele falou que existe uma possibilidade grande de enfrentar outros times que vão jogar a bezinha e que não estão no mesmo grupo que o MAC. Por exemplo, o próprio Tupã não está no mesmo grupo do MAC nessa primeira fase, Oswaldo Cruz, até mesmo o América e outros times da região, Catanduva. Existe a possibilidade. Só que a primeira opção do treinador, ele me disse que ele quer enfrentar clubes da Série A3 ou da Série A2. Então, ou pegar o Noroeste, ele falou, eu sei que o Noroeste é um pouco complicado pela rivalidade. Esse ano, em dezembro, na preparação do MAC para a Copinha, o MAC enfrentou o Noroeste do Betão Alcântara, e não sei se você se lembra disso, Ronaldo, o programa já estava de férias. O Maquinho Sub-20 venceu o Noroeste por 1-0, só que o jogo parou aos 30 minutos do segundo tempo, porque os jogadores do Noroeste estavam inconformados com a marcação da arbitragem. Deu um pênalti para o Maquinho aos 30 minutos do segundo tempo,
e o Marquinho fez o gol de pênalti. O pênalti gerou muita discussão, o jogo foi interrompido. O jogo acabou, não teve mais jogo, mas foi computado uma derrota do Noroeste, que na Série A3 ainda não perdeu nenhum jogo, mas perdeu esse jogo para o Marquinho, sub-20. Então, o Ricardo Costa sabe desse histórico que pode eventualmente dar problema e talvez evite um jogo, mesmo havendo a possibilidade com o Noroeste. Contra o Linense ele disse que há uma possibilidade também, né? Talvez um Penapolense que é um pouco mais longe, mas se isso não houver a possibilidade, ele disse que vai enfrentar um time da Bezinha mesmo, quer pelo menos 3 jogos preparatórios antes da estreia, no dia 14 de abril, contra a equipe do Vossen, lá em Assis. Lembrando que além do Vossen, o MAC na primeira fase pega o Assisense, a Santa Cruzense, o Elo Esporte de Capão Bonito e o Itararé. 6 times, todos jogam entre si em turno e retorno, os 4 primeiros colocados avançam para a segunda fase. Onde que desliga, Jorge? Ufa! Deu até suador agora, Ronaldo. Estou até suando. Então vamos lá. Vou mandar um abraço, que nosso tempo está exíguo aqui, para o Vinícius Ferreira, que está nos vendo. Que é jogador do Maquinho, da lista B, viu? Né? Está nos acompanhando, sempre nos acompanha após o treino. Obrigado, viu, Vinícius? E lembrando que o Matheus Dazão, um abraço a ele, disse que o Léo Turbo seria uma baita de uma contratação. Zagueiro do Velo Clube, que é o líder da Série A3, Ronaldo, só isso. É verdade. Tem algum abraço? Mandar um abraço para o Leonardo Oliveira, que foi fisioterapeuta do Marília Atlético Clube, está nos acompanhando. O Anderson Moschetti também está conosco aqui. O Aleph Rafael pelas informações, além do Matheus Dassan e outros. Hoje um abraço especial, Ronaldo, para o nosso amigo de imprensa, Neuri Cordeiro. Está fazendo aniversário hoje. Grande abraço, Neuri. Parabéns, muitas felicidades e que você continue com essa saúde de sempre aí. Que você continue por muitos e muitos anos na imprensa esportiva de Marília. Um grande abraço mesmo, Neuri. Um abraço ao Neuri, felicidade sempre e saúde. Mandar um abraço para o Claudeir Dias também. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.